resolver alguns exercícios de magnetismo para poder reforçar os conceitos, né? Exercício de aplicação magnetismo. Quantas espiras de fio condutor são necessárias para gerar um fluxo magnético de 400 web em um circuito magnético cuja permeância é de 0,8 Weber por ampere espira, sendo percorrido por uma intensidade de corrente de 1 ampere? Bom, ele deu aqui o fluxo magnético, que são de 400 web. Ele deu também a permeância, que é 0,8 web por ampere de espira. Lembrando que permeância é o inverso, né, da relutância. Deu também aqui a corrente, que é igual a 1 ampere. Bom, vamos aproveitar e vamos fazer uma rápida recapitulação aqui de toda a matéria que já foi vista até agora. Nós temos a força magnetomotriz, que é equivalente à corrente, né, no circuito elétrico. Como geralmente a gente trabalha sempre com uma bobina, né? Aqui tem o núcleo da bobina, e essa bobina tem vários fios enrolados, né, formando uma bobina, a corrente entrando por aqui e saindo por aqui, e dessa forma existe uma quebra da relação aqui, porque a força magnetomotriz ela passa a ser um produto das n voltas que a corrente está dando em torno do núcleo, e dessa forma nós vamos ter uma relação que a força magnetomotriz vai ser igual à intensidade de corrente multiplicado pelo número de voltas, né, pelo número de espiras. Então nós temos que acrescentar aqui na fórmula o número de espiras, o número de voltas que a corrente dá em torno do núcleo. Outra grandeza que também nós temos em magnetismo é a força magnetizante, ou também chamada como intensidade de campo magnético, que ela vai ser igual à força magnetomotriz dividido pelo comprimento da bobina. Este comprimento que ele fala aqui é o comprimento da bobina, onde tem o número de fios. Como você vê no videozinho anterior sobre o magnetismo, se nós aumentarmos esse tamanho aqui, a gente diminui a força do campo magnetizante, a intensidade do campo magnético. Se aumentar o comprimento da bobina, mantendo todas as outras características constantes, você diminui a intensidade do campo magnético. E se você reduzir o comprimento, ele faz com que essa intensidade aumente. Por isso que ela é inversamente proporcional ao comprimento. E também podemos fazer a seguinte relação: força magnetomotriz é igual a I vezes o número de espiras. Então a gente faz aqui, substitui e divide pelo comprimento. Então nós temos essas duas possíveis formas de calcular a intensidade do campo magnético. Uma outra coisa também que nós vamos ter que lembrar é a densidade do campo magnético, representado pela letrinha B. É o número de linha, né, ou seja, o fluxo magnético numa seção transversal da onde ele está passando. Que você tem aqui o campo magnético se formando aqui nesse sentido em todos os fios, em todos os condutores, e vão gerar um campo magnético com esse sentido, né? Aqui vai ser o norte, aqui vai ser o sul,
a corrente estando nesse sentido, então você tem a geração do campo magnético de uma intensidade. Se você pegar aqui as linhas, se fizer uma seção aqui transversal aqui, o número de linhas que passa pelos metros quadrados da seção transversal a gente chama de densidade, ou seja, é a concentração de linhas numa determinada área, né, de seção transversal por onde elas estão passando. Isso aqui, vamos falar de unidades. Isso aqui é em ampere espira. Isso aqui vai ser ampere espira por metro. E isso aqui vai ser Weber por metro quadrado. Tendo que o fluxo magnético vai ser dado em Weber. Vai ser dado em Weber. Onde tem a seguinte relação: 1 Weber é igual a 10 elevado a 8 linhas de campo magnético. Lembrando também que em torno de um condutor circular, o nosso H, a intensidade do campo magnético, vai ser dada pela seguinte fórmula: I, isso aqui em torno de um condutor circular, 2πr. A Sesgran-Rie ela costuma cobrar muito essa fórmula quando ela trata de campo magnético nas provas dela. Por isso é bom você dar uma olhadinha, trabalhar com ela, tentar assimilar direitinho como é que ela funciona. Mais tarde nós vamos dar uma olhada nisso também. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, e é bom sempre estar lembrando, é a lei de Ohm para o magnetismo. A lei de Ohm para o magnetismo, ela diz o seguinte, que o fluxo magnético é igual à força magneto-motriz dividida pela relutância. A relutância, como nós já vimos, nós temos a relutância e a permeância. A relutância é a oposição à passagem do campo magnético, né, das linhas de força. E a permeância é justamente a facilidade que um material apresenta para a passagem. Das linhas de forças. Um relacionado com o outro nós vamos ter que permeância é igual ao inverso da relutância e vice-versa. De posse com essas informações, esse exercíciozinho que tem aqui fica muito fácil de ser resolvido. Ele já nos deu algumas informações. Então, nós vamos ver aqui agora o seguinte: nós temos que usar basicamente, vamos marcar aqui com vermelho, essa fórmula e a outra que relaciona a força com o número de espiras, e esta fórmula para resolver esse exercíciozinho. Vamos transcrevê-las aqui, ó. Força magneto-motriz vai ser igual a corrente vezes o número de espira, ou seja, o número de voltas que ela dá. Nós já temos aqui a permeância, que é o inverso da relutância, e temos que lembrar também a lei de Ohm para circuitos magnéticos, que diz que o fluxo magnético é igual a força magneto-motriz dividida pela relutância. Como a relutância é o inverso da permeância, nós vamos escrever força magneto-motriz, ou melhor, já vamos substituir já aqui
pegar aqui o IN, substituir aqui I sobre N, e o R nós vamos substituir igual a 1 sobre P. Vamos substituir por 1 sobre P. Logo eu tenho que o meu fluxo vai ser igual a IN que multiplica P. Invertendo aqui a segunda e trocando o sinal, nós temos essa relação. Agora, o que ele está pedindo é o N. Então, nós vamos escrever a fórmula deixando N isolado, que é igual ao fluxo. Lembrando que todas as outras grandezas que estão multiplicando vão passar para o outro lado, dividindo. E P. Agora, só substituir as informações que ele dá, que é 400, o fluxo, aqui multiplicado por 1 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 400 dividido por 8, bota mais um aqui, 5, 40, sobra 0, 0, 0, 0, 500. 500 espiras é a resposta do nosso problema. Obrigado, até a próxima.